Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de administração de medicações, tá? A gente já viu, então, recapitulando, a gente já viu a via de administração intramuscular. Então, a gente está vendo as vias parenterais, que é direto na corrente sanguínea. Nós já vimos a via intramuscular e a via subcutânea. Agora nós vamos terminar com a via intradérmica e a via endovenosa. Qual é a diferença da via intradérmica com a via subcutânea? A via subcutânea, a gente viu na aula passada que ela é no tecido adiposo, ou seja, na hipoderme. Então, ela é na última camada da pele. A gente tem 3 camadas na pele, né? A gente já viu a anatomia da pele, e essas 3 camadas são epiderme, derme e hipoderme. A via subcutânea é na hipoderme. A via intradérmica, que a gente vai ver hoje, ela é na derme. Então, ela é na camada intermediária, tá? Então, aqui, como a gente tá vendo no slide, é feita na camada da derme, é possível visualizar uma pápula no local. Então, olha aqui, ó, a gente tem a epiderme, a derme e a camada subcutânea, que é a hipoderme. A via intradérmica já diz, intraderme, é na camada intermediária, na derme. E geralmente, quando a gente aplica uma medicação na via intradérmica, a gente visualiza essa pápula, né? Então, fica um edema no local, a gente chama de pápula. Essa via ela é geralmente utilizada para realizar vacina, principalmente a vacina BCG, que é a primeira vacina que o recém-nascido recebe ao nascer, que ela vai evitar ali que a criança, né, ela tenha as formas graves de tuberculose. Então, a vacina BCG ela é realizada intradérmica. A gente pode observar, né, quem tem filhos, sobrinhos, viu que quando a gente faz, né, a vacina BCG, fica uma pápulazinha e depois é feito, então, a cicatriz. Então, a BCG, ela é via intradérmica. Outras medicações, na verdade, outras formas de se fazer, de se utilizar a via intradérmica são testes alérgicos, que é na intraderme também, e um exame que é o teste tuberculínico, que é o PPD, o famoso PPD. Ele é um teste para saber se já teve contato ali com o vírus da tuberculose. Então, ele é aplicado na derme, vai fazer uma pápulazinha, igual a gente viu naquela imagem atrás. E é muito raro aparecer essa via de administração em receitas de medicações. Por isso que eu trouxe aqui o exemplo para vocês da vacina BCG, do teste alérgico e do exame do PPD, que é o teste tuberculínico. Qual que é a técnica de aplicação? A gente precisa preparar a medicação, fazer asepsia no local com álcool da mesma forma que as outras vias, tá? Esticar a pele com o dedo, isso daqui é pro teste tuberculínico, tá, gente? Então, introduzir a agulha mais ou menos de 2 milímetros em um ângulo de 15 graus. Então, é um ângulo bem rente à pele, porque a gente tem a epiderme, que é essa primeira camada, e a derme ela já tá logo abaixo, por isso que é um ângulo de 15 graus, ela é bem rente à pele. Injetar a solução e verificar a formação de uma pápula, né? Vai formar uma pápula ali no local, não pode fazer massagem nem comprimir, e a gente também não pode reencapar a agulha para descartar no descarpaque, que é o local correto de se descartar materiais perfurocortantes, porque na hora de reencapar, a gente pode ter o cuidado, na verdade, ter ali o perigo de se sofrer um acidente de trabalho. E aí a via endovenosa.
que é a via mais utilizada em ambiente hospitalar. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho também de anatomia, né? Relembrar que nós temos a via endovenosa, que é na veia, e nós temos as artérias, que é a via arterial. Mas a gente tá vendo a via endovenosa. Medicações são administradas somente na veia. Nós não temos medicações que são administradas nas artérias, tá? Então, olha aqui. As veias geralmente que são mais utilizadas são das mãos e do braço e antebraço. Então, olha aqui, a gente tem a veia basílica, veia dorsal metacarpal, veia dorsal digital. Quando é assim, dorsal digital, que é no dedo, geralmente são pacientes mais idosos, que a gente precisa pegar nas falanges, nos dedos, tá? Essas veias aqui, vocês não precisam decorar o nome, mas vocês precisam saber por onde que elas passam, porque às vezes a gente não vai conseguir visualizar a veia, mas a gente vai palpar, sentir que é uma veia, anatomicamente a gente vai perceber ali que é nesse local que a veia tá e a gente vai puncionar. Então, o que é a via endovenosa? É a administração de uma droga, de uma medicação, direto na veia. A ação do medicamento é imediata, então nessa via a gente tem uma maior absorção, né, uma melhor resposta do organismo do que as outras vias. E aí a gente tem os catéteres para punção endovenosa. Esse daqui que a gente está vendo na tela é o scalp. A gente tem o scalp e a gente tem o abocate. Eu vou mostrar para vocês depois o abocate. O scalp, ele é a famosa borboletinha. É muito utilizado em urgência e emergência, se for um paciente que não é grave, que vai precisar só de uma hidratação e vai ser encaminhado ou liberado após a medicação. Então, o scalp geralmente é utilizado mais nesses casos. Então, olha aqui, ó. Ou a famosa borboletinha, como eu falei para vocês, tem muita gente que conhece como borboletinha. Quanto menor o número, maior é o calibre da agulha. O que é o calibre da agulha? A gente já falou em sala de aula. É a abertura, o tamanho ali da agulha, a espessura da agulha, que a gente vai ter uma abertura para ser infundido a medicação. Então, olha aqui, ó, quanto menor o número, maior o calibre. Então, qual que é o que tem maior calibre? O número 19. A gente pode ver aqui que a agulha é bem mais grossa. Então, a abertura, o calibre ali, onde vai sair a medicação, onde a medicação vai ser infundida, ele é maior do que os outros números menores, né? Então, o maior scalp, que tem maior calibre, é o 19, depois o 21, o 23, o 25 e o 27. Então, quanto menor o número, maior o calibre. A gente dá para perceber aqui, ó, na grossura, na espessura da agulha. Então, a 19 ela é mais grossa, a 21 é mais fina do que a 19 e assim por diante. Então, a gente viu os scalpes e nós temos os catéteres para punção periférica, ou abocate, ou angiocate, ou gelco. Eu vou colocar aqui o nome para vocês, porque tem alguns locais que conhecem como angiocate, abocate ou gelco, tá? Então, é tudo o catéter periférico, esse que vocês estão vendo aí. Aqui, quanto menor o número, quanto maior o número, menor o calibre também. Da mesma forma, menor o número, maior o calibre. Então, olha aqui, ó, o 14, ele é bem grosso, dá pra gente ver aqui, ó, até o bisel.
Tá vendo que ele é bem grosso, é uma espessura bem larga. Depois a gente vem o 16, o 18, o 20, o 22 e o 24. Por que é importante a gente saber isso? Porque para uns pacientes graves, que tem boa veia para a gente puncionar, a gente precisa pegar uma veia com um catéter mais calibroso. A gente já viu isso também em sala de aula. Porque se eu precisar infundir ali 2.000 ml de soro rápido, se eu pegar esse catéter aqui, ó, número 24, eu vou conseguir infundir em pouco tempo? Não, né? Por quê? Porque vai demorar a passar ali na agulha. A agulha é muito fininha. Então, tem que ser no mínimo um 20, um 18, tá? Então, tem que ser quando os pacientes são mais graves e tem muitas medicações, a gente precisa funcionar com um catéter mais grosso, com um calibre maior. Criança, geralmente a gente usa 24 ou 22. Bebê, geralmente é 24, que é esse menorzinho mesmo, tá bom? Então, os medicamentos por via venosa, qual vai ser o material que eu vou utilizar? Uma bandeja, o frasco do medicamento que foi prescrito pelo médico, a seringa de acordo com o volume, a agulha scalp ou butterfly, que é a borboleta, ou microfusor, um álcool com algodão com álcool 70% e um seco, porque o algodão com álcool 70% é para a gente fazer asepsia. O seco é se eu for infundir ali só a medicação naquele momento e for retirar o scalp, a gente tem que ter um seco para a gente poder estancar ali o sangue. O garrote e as luvas de procedimento, óculos de proteção, né? A gente precisa também ali para funcionar, porque a gente tem o risco de respingo no olho. Então, quais são os procedimentos que eu devo fazer? Primeiro, para administrar a medicação por via endovenosa, a gente deve lavar as mãos. Então, a gente deve lavar as mãos pelo risco de infecção, né? Então, a gente vai higienizar as mãos imediatamente antes de preparar a medicação e antes do contato com o paciente, antes do procedimento asséptico, porque a punção venosa, ela deve ter ali asepsia. Eu preciso checar a identificação do paciente, perguntar o nome completo, por isso que a gente viu lá as 6 metas internacionais da segurança do paciente. Então, eu vou checar na pulseira, eu vou checar a identificação no leito desse paciente para me saber se é o medicamento certo para o meu paciente certo. Lembra lá os 9 certos da administração de medicação? Avaliar histórico de alergia. Alguns hospitais já aderiram à pulseira de alergia e na cabeceira do leito o risco, uma plaquinha com risco de alergia. Se mesmo assim o hospital adere a esses protocolos, mas você não está visualizando, você deve perguntar para o paciente se ele tem alergia. Porque vai que ninguém perguntou, vai que ele não relatou para ninguém, e aí você vai administrar uma medicação que ele tem ali um processo alérgico e que pode complicar o quadro ou até mesmo levar a óbito. Então, sempre antes de fazer uma medicação, a gente precisa perguntar se o paciente tem alergia àquela medicação. Verificar a prescrição médica e certificar-se de que a mesma está completa. Então, a gente vai verificar o nome, o medicamento, a dose, a via e o horário, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma prescrição. O nome do paciente, sexo, data de nascimento, né? Isso aqui é o nome fictício, um paciente MSA, o sexo feminino, data de nascimento 12/1 de 1967. Então, a gente tem jejum até segunda ordem, soro glicosado 50%, 40 ml EV imediatamente, né, de imediato, e os sinais vitais. Então, a gente precisa checar a prescrição do paciente. Reunir o material, a medicação, a agulha que eu vou precisar, o garrote, algodão, meus óculos de proteção, luva, álcool, o scalp ou abacate, né, caso
seja no ambiente hospitalar. Certificar o nome da medicação. Então, eu preciso ler para me saber se aquela medicação é correta, né? Para eu infundir no paciente. Preparar a medicação prescrita, então a gente vai lavar as mãos antes da preparação, como a gente já falou, identificar a seringa com o medicamento e organizar o material. Então, eu aspirei a medicação, diluí ali a medicação, a gente já tá vendo aqui na bandeja, ó, a medicação já tá diluída. Eu preciso fazer uma etiqueta com o nome do medicamento, o nome do paciente, a via, se é endovenosa, se é subcutânea, se é via oral, identificar para eu não fazer esse medicamento em um paciente errado. Apresentar-se ao paciente, então eu vou explicar para ele o que vai acontecer, qual que é a medicação que vai ser infundida, qual que vai ser o procedimento, se ele tem alergia, vou falar o meu nome, a minha função ali naquela unidade. Avaliar as condições da rede venosa do paciente, né? Então, eu vou avaliar ali qual seria a veia com maior probabilidade de não errar. Então, eu vou verificar nos dois braços se o paciente tem fístula. Fístula é um dispositivo que é realizado no centro cirúrgico em pacientes que precisam fazer hemodiálise, pacientes que são renais crônicos. Eu não posso puncionar naquele braço que tem a fístula. O paciente falou, não, eu já tive trombose nesse braço. A gente vai evitar também puncionar no mesmo braço, tá? Orientar o paciente sobre melhor posição para realizar a punção e ajudá-lo a posicionar-se e garantir um local com boa iluminação também, que é muito importante. Eu vou colocar os óculos de proteção individual e colocar as luvas de procedimento. Colocar o garrote cerca de 10 centímetros acima do local que eu vou puncionar, né? Então, se eu vou puncionar aqui na fossa cubital, eu tenho que colocar 10 centímetros, o garrote 10 centímetros acima. Fazer asepsia com álcool a 70%. Puncionar a veia com o bisel voltado para cima. Lembra lá na via intramuscular? O bisel é lateralizado. Na via subcutânea é lateralizado. Aqui na via endovenosa, o bisel, o que é bisel? É o corte lá da agulha, ele vai ser voltado para cima e com uma angulação de 10 a 45 graus, compatível com a profundidade da veia. Tem algumas veias que elas vão ser mais superficiais, então ela vai ter ali uma angulação de 10, 15 graus. Se a veia ela é mais profunda, eu vou precisar fazer uma angulação maior para eu poder atingir essa veia. Observar o refluxo de sangue pelo lúmen do dispositivo. Então, olha aqui, ó. Puncionou, retornou sangue, é porque tá ok, tá na veia. A gente vê muito no ambiente, né, hospitalar e tudo, os pacientes, tá faltando sangue, saiu da veia. Não, muito pelo contrário. Quando tem retorno de sangue, quando a gente tem o refluxo de sangue, é porque tá ok, tá na veia. Se não tem refluxo de sangue, é porque perdeu a veia, saiu do lugar, então a gente precisa tirar e puncionar em outro local. Eu vou precisar estabilizar a agulha com uma mão e soltar o garrote com a outra, né? Então, eu vou segurar com uma mão a agulha e soltar o garrote com a outra. Realizar a fixação com esparadrapo ou com micropore. Administrar lentamente o medicamento. Por que eu tenho que administrar lentamente o medicamento? Porque o paciente pode apresentar reação alérgica, né? Então, na hora que ele apresentar alguns sintomas de alergia, tô com coceira, tô com falta de ar, então a gente precisa parar esse medicamento. Às vezes, esse paciente nunca tinha apresentado um processo alérgico,
E aí é a primeira vez, então por isso que a gente precisa administrar lentamente o medicamento. E tem algumas medicações que a gente administrando rápido pode causar tontura, mal-estar, hipotensão, então a gente tem que administrar lentamente, a não ser que esteja prescrito lá na prescrição médica, administrar rápido. Por exemplo, sempre quando o paciente está hipotenso e o médico quer que infunde muito soro para essa pressão elevar, vai estar prescrito. Soro fisiológico 500 ml rápido, né? Então, aí nesses casos, a gente pode administrar rápido. Solicitar ao paciente que relate qualquer sintoma, dor, incômodo, mal-estar. Finalizar a administração do medicamento ou a punção. Oh, meu Deus. Finalizar a administração do medicamento ou a punção venosa. Se for só a administração de medicamento, a gente já vai retirar o scalp. Se for punção venosa, a gente vai estabilizar lá com o esparadrapo e com o micropore. Colocar o paciente em posição confortável, desprezar os pérfuros cortantes em recipiente rígido. Então, esse daqui é o Descarpac. Toda unidade de saúde deve ter o resíduo, né, o lixo adequado para a gente descartar o resíduo. Então, aqui a gente vai descartar a agulha. O resíduo biológico ou infectante, a gente vai descartar a luva, algodão, tudo aquilo que entrou em contato com fluidos corporais do paciente. E resíduo comum é só embalagem, papel, então é no resíduo comum. Resíduo comum, embalagem, papel, restos de alimento. O resíduo biológico vai ser tudo aquilo que entra em contato com fluidos corporais do paciente ou nosso. Máscara, gorro, luva, seringa sem agulha. Lembrando que a gente não pode desconectar porque tem o risco de ter um acidente de trabalho. E aqui no Descarpac vai ser o pérfuro cortante. Agulha, lâmina de bisturi, tá? Tudo aquilo que vai poder fazer um corte, uma laceração. Então, a gente vai retirar as luvas, realizar a higienização das mãos, checar o medicamento administrado na prescrição médica, né? Então, aqui vai checar, colocar seu nome e o número do seu Corém. Checar, gente, é fazer um risco, tá? Geralmente pode ser reto, é fazer um risco que você fez aquele medicamento. Então, a gente viu o procedimento. Depois, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai fazer no laboratório, a gente vai fazer um no outro, as administrações das medicações. Aqui é só a parte teórica, como a gente falou. Quando a gente voltar, a gente vai fazer. E quais podem ser as complicações da via endovenosa? Infiltração, que ocorre quando a agulha encontra-se fora do vaso e no tecido subcutâneo, como eu falei para vocês. Então, se não tem retorno de sangue, se não tem refluxo de sangue, é porque a gente pode ter ali começando uma infiltração, né? Então, se eu for administrar, né? O paciente está com soro e esse soro está indo para algum lugar, por exemplo, no tecido subcutâneo, ele tem uma complicação que é a infiltração. Posso ter edema tecidual doloroso e redução da velocidade da infusão. A agulha deve ser retirada e a infusão deve ser interrompida imediatamente. Quais são os cuidados com essa complicação? Compressa morna e elevação do membro superior. Hematoma é uma complicação que é quando o sangramento da parede do vaso, quando há sangramento da parede do vaso para o tecido subcutâneo. Então, eu perfurei ali a veia. Eu pensei que ela era muito profunda, mas ela era superficial e perfurei a veia. Pode acontecer o hematoma, que é a descoloração e tumefação em torno do local da venopunção, pode dar incapacidade de comprimir adequadamente e é quando a gente transfixa, né, ou ultrapassa ali o calibre da veia. Quais são os cuidados? Curativo compressivo e elevação do membro afetado. Flebite, o que é flebite? A flebite é a inflamação da veia. Então, tudo que termina com it é relacionado à infecção, tá? Ou inflamação. Então, a flebite é a inflamação de uma veia por uma ação bacteriana, micro-organismos, bactérias, ou irritação química. Por exemplo,
um medicamento que pode dar muita irritação química é o contraste para fazer a tomografia, pode dar irritação química. Então, a gente pode ter ali uma inflamação da veia. Ela causa dor, ela pode ter uma descoloração da pele, uma tumefação tecidual, que é aquele aspecto mais escuro, aumento da temperatura local e corporal. Então, a flebite, ela pode levar ali a um processo de febre e, se não tratada imediatamente, pode dar um quadro de sepse no paciente, tá? Que é a infecção, né, entre aspas, generalizada, que a gente não usa esse termo mais. Quais são os cuidados? Interromper a infusão, compressa morna sobre o local, elevação do membro afetado para aliviar o conforto e anticoagulantes, geralmente anticoagulante tópico, que é o Heparil. Alguns de vocês podem conhecer. E aí a gente tem algumas outras complicações, que é a infecção da corrente sanguínea. Então, se eu tenho uma flebite, essa flebite não foi identificada logo, ela não foi tratada, essa flebite, que é a inflamação da veia, pode causar uma infecção sistêmica, como a gente viu lá nas medidas de controle de infecção, na introdução à enfermagem. Então, os cuidados com essa complicação de infecção de corrente sanguínea, que leva à sepse, a sepsemia, é antibiótico-terapia, conforme a prescrição médica, tá? Então, ela pode acontecer, infecção da corrente sanguínea, quando eu tenho uma flebite, ou quando as mãos dos profissionais levam micro-organismos, a microbiota do próprio paciente, por isso a gente precisa fazer asepsia, contaminação da conexão, fluido contaminado. Então, eu preciso ter todos esses cuidados para eu não causar essa infecção de corrente sanguínea no meu paciente. Essas são as referências utilizadas. A administração de medicamentos por via parenteral acabou e a gente vai ver a parte prática quando a gente voltar às aulas, certo?